Muito bom dia, o Autoplay começa agora diretamente do Circuito Internacional Paladino, a casa do Autoplay. E eu já estou ao lado aqui da nossa estrela do programa dessa semana. Ele, o Peugeot 208 na versão Style. Nós já testamos esse carro, mas foi apenas ali um test drive de primeiras impressões. Só que agora nós passamos 10 dias com esse carro acelerando muito aqui em João Pessoa, em Pernambuco também, para conhecer todas as novidades dessa versão, que eu posso adiantar para vocês que é a melhor versão do Peugeot 208. E claro que o programa de hoje tem muito mais informações sobre carros, motos e motores. Então, muito bom dia para você, Lidiane Moraes. Bom dia, Mário. Bom dia a você de casa. Pois é, enquanto você acelera daí, a gente acelera daqui. Tudo sobre carros, motos e motores a partir de agora para você no Autoplay. O super esportivo fora de estrada. Conheça o Lamborghini Huracan Sterato. Vamos até o Museu da Volkswagen conhecer de perto a história de verdadeiros ícones do mercado automotivo brasileiro. Vamos falar de moto agora. A Honda anunciou a chegada da CB300F Twister em nosso mercado. A moto ganhou um novo design e mais tecnologia, além de um novo motor 10% mais potente e 15% a mais de torque. Entre as novidades do design estão o novo assento, que passou a ter uma parte separada para o piloto, como as motos mais modernas. O tanque tem capacidade para 14,1 litros com desenho aerodinâmico e funcional, garantindo mais conforto para o condutor. O painel de instrumentos possui a tecnologia Blackout LCD, e a moto possui também iluminação Full LED. O consumo médio combinado é de 40 km por litro com gasolina e a velocidade máxima é de quase 140 km por hora. Os preços oficiais ainda não foram divulgados. Farol com assinatura em LED e projetor. Roda de liga leve com acabamento escurecido. Aerofólio e até mesmo teto solar panorâmico. Itens que você geralmente encontra em uma versão top de linha de um carro compacto. Só que ela está disponível numa versão intermediária. Inclusive, essa versão tem até um novo motor, um novo coração. Hoje vamos conhecer em detalhes e acelerar aqui no Circuito Internacional Paladino a versão Style do novo Peugeot 208. E aí, será que essa aqui é a melhor opção do segmento? Vamos conferir agora os destaques da versão Style do novo Peugeot 208. De cara, você vê aí o farol que é igual da versão Grife, que é a top de linha, com dente de sabre, tem também projetor. Na lateral nós temos rodas com acabamento preto brilhante, que é o mesmo desenho das outras rodas, das outras versões, só que muda aí o acabamento, roda de 16 polegadas. Retrovisor com repetidor de seta e também pintado em black piano, assim como parte do teto também, que é teto solar panorâmico inclusive. Tem aqui o badzinho com o nome da versão Style, e também um aerofólio que reforça essa pegada um pouco mais esportiva, mas não é a proposta do carro. A proposta dele é ser um hatch compacto com um excelente custo-benefício. Inclusive, essa cor é nova e foi lançada junto com essa versão agora em 2022. O volante é multifuncional e você pode ver aí, ó, a base achatada e o topo também. O painel de instrumentos tem um computador de bordo no centro, velocímetro à esquerda e contagiros à direita. No geral, o desenho do interior é muito bonito, muito sofisticado e segue a linha dos recentes lançamentos da marca. Inclusive, parece até o Peugeot 3008. Os bancos têm essa costura em azul e são em tecido. E agora aqui acelerando o Peugeot 208 na versão Style. Uma das grandes novidades, além do visual externo, nós temos aqui um novo coração. É um motor 1.0 Firefly com 75 cavalos de potência com etanol e 71 cavalos com gasolina. Já o torque é de 10.7 kgfm com etanol e 10 kgfm com gasolina. Bom, e o câmbio é manual de 5 velocidades. Depois de 16 anos, a Peugeot volta ao segmento de carros 1.0, só que ela voltou com o pé direito, voltou com um carro muito bem equipado, com itens que a gente só encontra na versão mais completa. Inclusive, um dos grandes destaques aqui no interior desse carro é justamente esse teto solar panorâmico que está presente também na versão Grife. E outra novidade também da linha 2023 do Peugeot 208 é a nova central multimídia com tela de 10 polegadas, bem na horizontal aqui, e ela é posicionada virada para o motorista. Ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Inclusive, essa central multimídia está disponível desde a versão de entrada. Outro destaque também que você só encontra em carros de versões
top de linha é o carregamento de celular por indução. Eu senti falta do entrada do tipo C, que tem um carregamento um pouco mais rápido, mas temos duas entradas USB aqui normais, uma para conexão e a outra para você fazer um carregamento rápido. Na hora que você entra aqui no 208, que você pega esse volante pela primeira vez, estranha um pouco, ele é menorzinho do que os volantes tradicionais, mas depois você se acostuma e dá essa pegada mais esportiva e é muito bom dirigir o 208 com esse volante assim um pouquinho menor. Inclusive ele é posicionado um pouco abaixo aqui do painel de instrumentos, então você tem essa visualização tranquila, é muito interessante sim. Inclusive na versão mais completa, este painel aqui é o iCockpit 3D. Bom, vamos falar sobre consumo agora, um novo motor agora para o 208, curti demais e por ele ser leve, né, essa relação peso-potência faz ele ser bem espertinho aí, não só na cidade, mas também na estrada. E vamos conferir agora os números de consumo do Peugeot 208 com motor 1.0. Bom, com gasolina o consumo é de 13,6 km por litro na cidade e 15,5 km por litro na estrada, pode acreditar. Já com etanol, o consumo é de 9,6 km por litro na cidade e 11 km por litro na estrada. Bom, realmente era a versão que faltava no Peugeot 208 para trazer ele para a briga aí de igual para igual com seus principais concorrentes, né? Quem são os concorrentes do Peugeot 208? Começando pelo Chevrolet Onix, que tem versões aspiradas e versões turbo, assim também como o novo HB20. O Toyota Yaris, apesar de ter um preço um pouco mais elevado, não deixa de ser um concorrente também aqui do Peugeot 208. E claro, o novo Polo, que acabou de ser reformulado, aí um tapinha no visual, e também é um concorrente aqui do novo Peugeot 208. Mas aí, qual é a melhor opção do segmento? Essa versão estilo tem um preço muito competitivo, ela foi lançada por R$ 79.990, já sofreu um reajuste, claro. Tem itens que você encontra em versões mais completas, como a grife, e tem uma relação custo-benefício muito interessante. É um carro 1.0, manual, econômico, muito bonito. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é o hatch mais bonito do segmento e com certeza é uma boa opção para você colocar na sua garagem. Aí você pega e olha, mas é um Peugeot, Mário, eu não confio muito nessa marca. Eu posso dizer a vocês, sem medo de errar também, que vale a pena sim você ter um Peugeot na sua garagem. Agora, a Peugeot faz parte do grupo Stellantis, que também é dona da Jeep, da Fiat, de tantas outras marcas de sucesso. E a história da Peugeot no Brasil está mudando sim. A prova disso são os números de vendas do Peugeot 208 agora nesse ano de 2022. Subiu muito e você pode perceber isso mesmo nas ruas, que você vê muito 208 andando por aí pelas ruas e pelas estradas. Então, se você está procurando um hatch compacto para colocar na sua garagem, considere também fazer o teste no Peugeot 208. E se você for decidir por esse carro, essa opção aqui, a versão Style, é sim uma boa opção para você. Estamos falando aqui de um carro 1.0 manual que custa R$ 85 mil agora, nesse finalzinho do mês de novembro, que nós estamos gravando aqui. Essa reportagem vai ser exibida em dezembro. Porém, a gente não tem que comparar com o preço que ele está, pelos 85 mil, e sim comparar com o que os seus principais concorrentes estão oferecendo pelo mesmo valor. Ou seja, por 85 mil você consegue comprar uma HB20 Limited, que já tem roda de liga leve e alguns outros itens aí bem interessantes. Consegue comprar uma das versões de entrada do Chevrolet Onix, ou até mesmo por R$ 79.990, você consegue colocar na sua garagem o Polo Track, que é a versão que ficou no lugar do Gol agora em 2022, com a saída do clássico carro da Volkswagen. Pontos positivos do Peugeot 208 Style. Sim, é Style, não é Style. É Style porque é a forma como eles falam lá na França. Olha só, a relação custo-benefício desse carro é o ponto positivo mais forte do Peugeot 208 nessa versão aqui, porque temos aqui itens bem interessantes para essa faixa de preço, inclusive que se destaca dos seus principais concorrentes. Outra coisa também, a adoção desse motor 1.0 Firefly dá mais confiança para o comprador do Peugeot 208 em adquirir esse carro aqui sem se preocupar, sem dor de cabeça. A gente sabe que é um motor já consagrado, que já está no Fiat Argo há muito tempo, então dá mais tranquilidade para você ter esse carro na garagem também. Os pontos negativos que eu poderia falar aqui, a gente poderia falar de preço, que seria um ponto negativo, mas não é uma questão só do Peugeot 208, é uma questão do mercado que está realmente com os preços muito elevados para essa categoria de carros compactos. Mas eu senti falta sim
aqui de uma entrada do tipo C, pelo menos umazinha, ou uma entrada aqui atrás também para quem vai na segunda fileira de bancos. E o espaço interno aqui na segunda fileira de bancos também é um pouco mais reduzido, então acho que não dá para levar 3 pessoas, né? No máximo aí 2 adultos e uma criança. E o porta-malas também é um pouco pequeno se a gente for comparar com seus concorrentes. A gente está fazendo uma comparação aqui bem justa, porque se a gente fala o que ele tem de melhor dos outros concorrentes, a gente também tem que falar do que ele fica devendo em relação aos seus rivais. Agora, meus amigos e minhas amigas, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês colocariam o Peugeot 208 na garagem, nessa versão aqui, na versão Style, ou qual hatch compacto vocês comprariam? Inclusive, lá no nosso canal tem test drive com o novo HB20, você pode conferir lá acessando youtube.com/programa Autoplay, e muito mais informações sobre carros, motos e motores você também confere lá no nosso canal. Então inscreva-se, ative as notificações e fique sempre ligado com todo o conteúdo que nós preparamos para vocês. Além disso, além do nosso canal no YouTube, todos os dias nós aceleramos juntos lá no Instagram. Então segue lá, _Autoplay e Mário Sérgio PB. Vou acelerar um pouco mais aqui no circuito internacional Paladino e daqui a pouco a gente volta com mais Autoplay para vocês. Olha só, agora você pode nos enviar uma foto do lado do seu carro ou de algum carro interessante que você encontre por aí nas ruas. Faça como o nosso amigo Valério Lima, que está na cidade de Borgonha, na França. Olha só, ele encontrou um carro idêntico ao do 007. Vê só. E olha, se você quer mandar também fácil, o nosso WhatsApp está aqui na tela para você mandar foto, vídeo. Fica à vontade e participa aqui com a gente. Daqui a pouco, depois do intervalo, o super esportivo fora de estrada. Conheça o Lamborghini Huracan Sterato. Vamos até o Museu da Volkswagen conhecer de perto a história de verdadeiros ícones do mercado automotivo brasileiro. O Autoplay volta já! Autoplay. Oferecimento. Seu Fiat 0 km está na nova Fiore Fiat João Pessoa. Líder em vendas Fiat no Brasil. Ligue agora e agende já seu test drive. Realize o sonho do seu Jeep novo. Jeep é na New Sedan. Um super esportivo fora de estrada. A Lamborghini apresentou o Huracan Sterato. O nome quer dizer estrada de terra em italiano, e é este o terreno em que o carro promete dar um show. A altura em relação ao solo é 4,4 centímetros mais alta que a versão normal do Huracan. Sob o capô tem um motor V10 5.2 litros aspirado, com 610 cavalos e 57,1 kgfm de torque. É realmente um carro que ninguém esperava, mas que chega surpreendendo. Ele precisa de 3,4 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora e chega a velocidade máxima de 260 km por hora. Ele conta com alterações no chassi e uma proteção em alumínio na parte inferior do carro. Ele possui rodas mais largas, saias laterais com reforço e molduras nas caixas de roda.
A versão aventureira conta também com autoblocante traseiro e pneus todo-terreno com tecnologia Runflat. Mesmo com o pneu furado, ele pode percorrer até 80 km. O interior tem acabamento em alcântara em preto e central multimídia com funções para uso off-road. A produção do Huracan Sterato é limitada a pelo menos 1.499 unidades, que serão fabricadas a partir de fevereiro de 2023. Esse daqui, para mim, é um dos carros mais legais do acervo, porque foi o primeiro carro que a Volkswagen tirou da linha de produção e guardou com a intenção de um dia fazer um museu e tal, que é a Variant 2. Ela foi apresentada em 78, ela tinha muitas linhas, né, derivadas ali da Brasília, mas ela era maior, a suspensão dianteira era independente, o painel também era maior e o conforto desse carro era muito maior, muito melhor do que o da Brasília, né? E do lado a gente tem ali a Brasília, que é uma Brasília LS, que deve ser do último ano de produção, né? 1982. A Brasília foi totalmente desenvolvida no Brasil, tinha um nome brasileiro e foi um sucesso de vendas. Paraty era um carro também muito bem sucedido, né? Na linha da Volks, quadrada, essa daqui da década de 90, era uma GLS. A Paraty sempre foi o carro padrão da família brasileira nos anos 80 e 90. Tinha Del Rey, né, também a Belina, tinha outros carros também, tinha a linha Fiat com a Elba, mas eu acho que referência mesmo de mercado era a Paraty. E essa daqui é uma GLS com banco Recaro, com acabamento interior cinza, né, com o painel satélite. Ela tem 785 quilômetros, está aqui, zero, também foi tirada da linha de produção, 0 quilômetro o carro. Acho que essa daqui era uma completa, né, com ar, com direção, com tudo. Ó, isso é um fechamento, vem aqui, Caio, só para mostrar, o fechamento de um carro zero. Ó, fecha como um carro novo. Do lado tem um Voyage GL, esse carro já estava integrado no acervo da Volkswagen, ele é marrom, monocromático, com interior marrom, motor 1.8 AP, então ele tinha roda, acho que esse daí é bem completinho também, vou ver a quilometragem para falar para vocês, o painel satélite, esse ainda não tinha relógio digital, tem 270 km, olha o banco dele, ó, marrom, com tudo marrom por dentro, e uma curiosidade, esses carros não faziam sucesso com acabamento marrom, eu acho muito mais legal do que o acabamento preto, ou acabamento cinza, mas esse daqui, claro, é um carro 0 km, né? Você conhece o Fox? Mas esse não é o Fox que você conhece, né? Esse carro é muito conhecido, é um Voyage, mas ele tem o nome de Fox. Por quê? Isso é novidade na garagem aqui. O Voyage ele era exportado, assim como a Paraty, ele era vendido nos Estados Unidos com esse nome de Fox, raposa, né? E era um carro barato lá nos Estados Unidos, fez muito sucesso, foram 200 mil unidades vendidas ali nos anos 80, esse carro tinha 2.000 modificações para entrar no mercado americano. Entre elas, as mais interessantes, né, o para-choque dele, que era maior, tá vendo? Com uma proteção a mais. Olho de gato, a roda que era diferente, o painel satélite estreou nesse carro. Então, ele tinha o painel diferenciado também, ó. Carro 0 km, eles eram completos, tinha ar, tinha direção, para-barro, a grade também era exclusiva. Então esse detalhe aqui, ó, na frente, a gente não teve nos modelos brasileiros, nem esse farol aqui de posição. Então, tanto o Fox quanto a Volkswagen, que era a Paraty, ele era muito barato nos Estados Unidos e eles tiraram também da linha de produção para poder incorporar aqui no acervo da garagem Volkswagen. Do lado a gente tem um filho da Auto Latina, que é o Apollo GL, feito na base, na plataforma do Escort. Esse carro é bem do comecinho dos anos 90, também tinha opção de 2 cores no interior, né? O Apollo, então, está aí integrado na linha e é um carro muito difícil da gente ver. Ó, esse carro aqui tem 220 quilômetros, mais ou menos. Não era a versão mais completa dele, eu estou vendo aqui, não tem ar, por exemplo, mas é um carro importante. A Auto Latina durou até 96 e aqui na garagem tem vários exemplares exatamente dessa época. Esse daqui é um Passat GTS Pointer, instrumentação completa, volante do Santana, banco Recaro, era um carro muito legal. Não lembro se essa cor é o vermelho flash, porque tinha um outro vermelho também. Esse aqui é o Santana EX. Antes da mudança de geração do Santana,
Esse carro era o mais caro da linha Volkswagen. Ele tinha a grade, que era diferente, né, vários frisos, eram carros completos, com banco em couro, banco recaro, né, o Santana executivo, como se dizia à época, tinha câmbio manual, tinha câmbio automático, e esse carro também está integrado aqui na garagem Volkswagen. Vamos ver os detalhes aqui, ó, na parte interna dele, ó. Abrir aqui a porta para vocês verem. Instrumentação dele com o fundo alaranjado, né, mas ainda é o quadradão da primeira geração. Tem ali o porta-fita cassete com som, então era um carro bem legal. Esse carro tem 168 quilômetros, o banco dele era bem diferente, ele tinha na verdade um veludo e a parte lateral era de couro. Aqui a gente tem um belíssimo de um Pointer, é um GTI, que era a versão mais completa, era um carro coupé, né, na linha da Volkswagen, o Pointer. Essa versão aqui, GTI, tem teto solar, que é raro. O banco em couro, esse banco também saiu na linha do Santana. Esse completo, com ar, com direção, com som também. Ter som no carro na época era uma coisa pouca gente podia. E esse exemplar é na cor verde. São poucos, assim, Auto Latina, quem viveu os anos 90 lembra desses carros. Tinha o Apollo, tinha o Verona, na Ford, né? Tinha os carros da Ford com motor Volks, tinha os Volks com motor da Ford, como o Gol 1000 CHT também era esse caso. Eu vou pular aqui a Saveiro GL, que era uma bolinha, e vou direto no Logos GL. O Logos também era o fruto da joint venture da Auto Latina, que era a Ford com a Volkswagen. É um duas portas, é um GL, que é uma versão mais assim de entrada. Eu não lembro se tinha o Logos CL, acho que não, acho que o Logos era GL direto. Então com motor 1.8, câmbio manual, gostava muito desse banco, ó. Banco bem rajadinho, né, diferente, com apoio que ia até o lado, até o canto. Era muito padrão da Ford fazer esses bancos assim, bem confortáveis, né? E o detalhe, os carros da linha Auto Latina, o acabamento deles era melhor do que os carros da Volkswagen da mesma época. Cara, esse aqui é o primeiro Gol placa preta do Brasil, sabia? E o tempo voa, porque em 2010 eu participei de um evento que foi feito lá pelo Auto Show, que chamava Gol Fest. Naquele evento, em 2010, eles colocaram a placa preta no primeiro Gol, que era esse carro aqui. Esse carro era de um colecionador e a Volks comprou e trouxe ele para o acervo. Eu não sei se essa cor é vermelho calypso, mas é um Gol 1980, um Gol L, então é o primeiro carro Gol placa preta, pelo que consta aí a história. Carro que é 100% original. Uma curiosidade para quem curte Gol, para quem gosta do Gol, esse carro, no começo, ele não fez muito sucesso, porque o motor dele era o mesmo motor do Fusca, o motor 1300. Depois colocaram o motor 1600, 2 carburadores. Ele só foi fazer sucesso mesmo com o motor a água que veio do Passat. Mas esse carro aqui é 100% original, vermelho, ó. Todos os frisos, o painel dele na época era considerado muito moderno, né, o volante ali com os 2 raios. A instrumentação dele era simples mesmo, mas isso aí tinha até RPM, né, o contador, contagiros. Aqui na traseira, detalhes da primeira geração do Gol, né? Esse carro tem o desenho inspirado no Sirocco, que era um carro europeu. E aqui na versão 1300L, ó, o farol dele não tinha a lanterna amarela, então ele era vermelho na cor branca também. Carro extremamente 0 km. Essa versão aqui é da década de 90 e um carro como um Gol GTI hoje está avaliado entre 150 e 200 mil reais. Aí você vai me perguntar, pô Marcos, mas é um Gol, não vale tudo isso? Te digo que vale, e os carros que são vendidos hoje em coleções são exatamente mais ou menos nesse preço. E por que é tão caro? Porque todas as peças de Gol GTI, por exemplo, um par de farol vale 5 mil reais, uma chave cópia vale 2 mil reais, acabamento, você tem uma ideia, sabe quanto custa restaurar a parte interna de um Gol desse com banco recaro, né, fazer essa forração de novo, né, fazer um trabalho bem feito, chega a custar 10 mil reais para você fazer essa forração restaurada. Então é um carro muito importante para a Volkswagen, que ganhou muito valor nos últimos anos, foi o primeiro carro com injeção eletrônica do Brasil, e esse aqui da primeira geração, topo de linha, era o mais caro, né? O Gol GTI, ó, com motor 2.0, injeção Bosch, e também faz parte aqui do acervo da marca, né, o Gol GTI.
Do lado a gente tem um que é best-seller. Esse aqui é best-seller. É o nosso querido Gol Bolinha. Esse carro imagina um Gol desse, 0 km hoje na sua garagem. Quem teve as 1001 versões desse carro, tinha o Gol 1000 MI, tinha o Gol Plus, né? Depois tinha outras denominações. Vou ver esse daqui por dentro, ó, que era pura simplicidade. O Gol era um carro muito simples. Tudo cinza no carro. Vamos abrir aqui a portona dele, ó. Esse carro tem quantos quilômetros aqui, Caio? Quantos? 410. Então esse carro fez muito sucesso. Quando o Gol mudou de geração, ficou o Gol 1000, né, a versão quadradinha ainda como modelos de entrada ainda tinha, durou um tempinho, acho que durou 2 anos, mas todo mundo queria esse carro. Gol Bolinha era um carro moderno. Esse aqui é 1.6 MI, é um CL então, né, portanto. Essa geração continuou tendo o Gol GTI também, tinha os esportivos, mas achar um carro inteiro desse, hoje em dia, é muito difícil. E do lado a gente tem a continuidade do Gol nessa história, né, que é o Gol G3, que foi na época um desenho muito bonito, muito feliz. Para mim é o Gol mais bonito que já foi feito até hoje. Está aqui também nessa garagem, nesse acervo. O Gol G3 já era melhor acabado, tinha frisozinho cromado ali no câmbio. O painel dele era bem melhor também do que do Gol. Volante, os detalhes eram de muito bom gosto. Só que essa geração aqui, por ter o motor 1.0, 16 válvulas, não deu muito certo. Teve o Gol Turbo 1.0 também, acabou ficando um pouco queimada, assim. Mas esses carros eram muito bons e na época não existia o Polo, né? A história do Gol só mudou um pouco de página depois do Gol G3, quando veio esse carro aqui, que era o Gol G4. Quando lançaram o Gol G4, ali na metade dos anos 2000, o Gol G4 era um carro de entrada, ele era um carro básico, não era mais um carro para ocupar várias posições. Então, o Gol G4 era muito mais simples de propósito, porque a Volks já tinha o carro aqui, o nosso Polo. Esse é o primeiro Polo também. Já vi esse carro aqui em outros eventos, com motor 1.6, com acabamento que era muito moderno para a época, nessa cor metálica, esse farolzinho redondinho aqui também, que fez muito sucesso. E nessa época a gente ficou de novo alinhado com o que a Volkswagen tinha fora do Brasil, na Europa, né? No caso do Polo, a gente tinha o Golf também. Esse Polo é novo também, já vi ele aqui em outras ocasiões. E do lado, outro best-seller, a Paraty. Falei que ela sempre vendeu bem, e essa é uma Paraty bolinha. Essa cor, vinho, azul, eram cores típicas ali dos anos 90, né? E é um carro muito bom até hoje, super espaçosa, super confortável, mecânica confiável, seja 1.6 ou 1.8. Também teve versão turbo, que foi fracasso e tal, mas aqui a gente tem um carro que é 0 km, né? Quem lembra de 96 tinha a Paraty e o Gol Atlanta. Quando os Rolling Stones vieram fazer show, teve Gol e Paraty, tinha a versão Rolling Stones também. Vinha com embleminha na lateral. Então esses carros fizeram muito sucesso de vendas no mercado. Beleza, visualmente a gente tem aqui o Gol, ele, por conta da cor e dos detalhes na cor preta, ele chama mais atenção, né, porque essa referência de preto com vermelho é uma coisa que vem muito do Gol GTS, ali do final dos anos 80, uma cor vermelha parecida com essa. E eles já tinham essa cor na fábrica, porque é o vermelho Sunset do Nivus, é uma cor aí que já foi usada em outros carros recentes da Volkswagen, por isso então que ele é nessa cor aqui. Quando a gente olha o carro como um todo, você vê que ele tem uma roda na cor preta, e essa roda veio do pacote Urban, também, que era uma das versões ali de acabamento do Gol, pintada na cor preta, então por isso que ele veio esse estilo um pouco mais esportivo. Visualmente ele tem o aplique do retrovisor na cor preta, combinando com o teto na cor preta, então ele tem o teto Biton, que é uma coisa dos carros atuais, e aqui na lateral ele tem escrito, ó, Gol Last Edition nas duas portas, um efeito meio degradê. Então quem compra o Gol Last Edition vai ter esse detalhe. Eu acredito que na linha de customização o pessoal vai desenvolver adesivos nesse estilo do carro. Mas uma coisa que é referência de carro antigo da linha Gol está aqui na traseira. Olha esse desenho aqui, esse emblema que está escrito original desde 1980, desenvolvido por Volkswagen do Brasil, Gol. Esse desenho é uma roda orbital, é um adesivo que está no emblema, na coluna C. Só o Gol Last Edition
tem esse detalhe que é um embleminha resinado bem bonito, eu achei legal esse detalhe estético histórico do carro, né? Ficou bem bacana. Na traseira você vê que ele não tem lanterna diferente, mas ele tem essa faixa na cor preta escrito Go Last Edition. E por que que este carro tem esse adesivo Go Last Edition e ele é na cor preta? Também por referência dos modelos esportivos da Volkswagen. Gol GT, por exemplo, foi o primeiro carro esportivo da linha do Gol lá na metade dos anos 80 e ele tinha uma referência como essa. Então eles visualmente trabalharam para que o carro tivesse exatamente esse mesmo estilo. Antes de tudo, por que esse carro tem motor 1.0 e não motor 1.6 MSI? Muita gente falou, pô, mas era um motor 1.6, saiu mais e tal, 1.0 é muito fraco, é 3 cilindros e tal. É uma questão de legislação, porque esse carro aqui, ele é 2022 e a Volkswagen só tinha o motor 1.6 MSI homologado até 2021. Para eles fazerem esse carro na versão especial com motor 1.6, eles iam ter que homologar o motor de novo, mexer no motor por causa do Proconv, então não dava para fazer isso, então eles optaram por deixar o motor 1.0 MPI, né, o motor de 84 cavalos, motorzinho 3 cilindros normal da linha e não colocaram o motor 1.6. Ó, aqui dentro do Go Last Edition, então, a iluminação não favorece tanto, mas você vê como é um carro, né, de projeto antigo, essa maçaneta, ela surgiu ali, acho que se eu não me engano, em 2009, mas ele tem acabamento diferente, ó, um couro cinza com costura vermelha, detalhes internos na cor vermelha também, ó, o volante é em couro. Infelizmente aqui não está escrito nada de Last Edition, mas é um volante diferente, em couro. A instrumentação do painel é a mesma, ó, com a saída de ar aqui cinza. Ele não tem a multimídia VoxPlay, porque essa plataforma não tem VoxPlay, mas ele tem a Composition Touch, que é a multimídia anterior da linha da Volkswagen. O acabamento aqui imitando meio que fibra de carbono, ó, tá vendo? E a numeração do carro, todos eles são numerados, vai vir o emblema numerado aqui. Então é exatamente esse estilo interno que você tem no Go Last Edition. Indo embaixo aqui da multimídia, o controle do ar-condicionado com a moldura cinza, ó, a pedaleira também é diferente, lá em cinza. No console central ele vem com este, olha só, é um porta-copos, é um cinzeiro, é um porta-objetos, mas ó, Go Last Edition, legal, hein? Esse detalhe é muito legal, só as últimas edições vão ter, encaixado aqui. O perfil do carro, aqui no pomo do câmbio é igualzinho, ó, a mesma alavanca do câmbio, o freio de estacionamento. Os bancos são modificados, ó, tem couro com tecido, cinza, cinza escuro, vermelho aqui na costura, então um carro bem bacana. Interiormente, alguns detalhes eles souberam diferenciar em relação ao Gol comum também. Bom, aqui por conta de carros como o Polo Sedan ou o Polo Hatch, é que a Volks começou a deixar o Gol um pouquinho de lado, para apostar em carros melhores e mais caros. Era o caso aqui do Polo Sedan. Esse carro também é um 0 km aqui, na linha da Volkswagen. A ergonomia desse carro, de dirigibilidade, era realmente muito superior. Mas para quem gosta de dirigir mesmo, tem uma raridade aqui, que é um Golf VR6 com motor 2.8 de 200 cavalos. Esse carro, se a gente for colocar ele no valor de hoje, ele custaria mais ou menos 300 mil reais. Você imagina um Volkswagen, um Golf, custando essa grana, 300 mil reais. Ele tinha a bolinha do câmbio diferente do GTI, ele era a continuidade, né, da linha do GTI. Um carro 2 portas, completo, com roda, com teto, bem completo. Poucas unidades foram vendidas no Brasil e tem um guardadinho aqui na garagem Volkswagen. O Santana era um carrão. Que tal essa dupla aqui, Santana e Quantum, né? Era o carro médio da Volkswagen, eu mostrei o EX no vídeo para vocês. Esse daqui é um Santana Comfortline, denominação dele. Ele parou ali no comecinho dos anos 2000, ele chegou a fazer muito sucesso como táxi, mas era o carro médio da Volkswagen, chegou a concorrer com o Vectra, por exemplo, com o próprio Astra, né, a linha de carros médios da Fiat ali, chegou a concorrer, sim, com o Marea, com o Tempra, a linha da Ford tinha o Mondeo, mas um carro que era assim, confiável, com a mecânica barata e um carro confortável, com certeza era o Santana. Olha esse carro aqui, na cor preta, aqui do lado tem a Quantum, motor 2.0, um baita de um espaço interno, ela é um cinza meio perolizado esse carro, completo, também fez sucesso como
como carro de táxi, né? Em casa a gente teve uma Royale, que era o mesmo carro, só que com o emblema da Ford, né? O volantão, o painel dela aqui, então a gente tem aqui esta belíssima Santana Quantum. A gente falava Quantum mesmo, né? Santana Quantum. Agora aguenta coração. Se você é fã de Kombi, calma, senta, segura, você vai ficar apaixonado. Tem 3, né? Tem 4 aqui, o primeiro eu já mostrei. Kombis aqui para você. Essa daqui é uma Kombi picape, que a gente chama de Kombi Cabrita. Essa Kombi era derivada, né? Ela era focada em trabalho, para quem queria trabalhar. E ela tinha algumas curiosidades, né? Por exemplo, aqui ó, no nosso retrovisor, ó, retrovisor dela, por que ele tinha essa haste aqui? Porque se a parte da carga invadisse a lateral, você conseguia enxergar. Era uma das soluções incríveis que a Kombi tinha. Aqui a gente tem a última Kombi produzida no mundo. Essa daqui é de dezembro de 2013, quando já estava consolidado que ia parar de fazer a Kombi. Essa daqui é a última Kombi guardada aqui na fábrica. 0 quilômetro, não foi licenciada, não foi emplacada, nada. Então ela era exatamente como saía de fábrica. Apesar da Kombi ser um carro antigo, antiquado, né, quando ela saiu de linha, não existia um carro tão barato como a Kombi. A Kombi era um carro muito barato de ser feito. Eu acho que na época custava 50 mil reais, mas ela leva o peso dela em carga, leva 9 passageiros. A mecânica é simples, né? 1.4 era o motor dela, flex. Então a Kombi não tinha nada tão barato quanto a Kombi para transportar passageiro ou para transportar carga. E essa daqui é a última das últimas produzidas. E aqui do lado a gente tem uma que os colecionadores amam, que é a Kombi Last Edition, que é a última versão, que é a série assim dos colecionadores. Hoje ela está avaliada na tabela FIPE em 175 mil reais, e é esse carro aqui. Ela era customizada pela Hontan, né, que era aquela empresa que fazia as sirenes das viaturas de ambulância, polícia e tal. Essa cor é exclusiva da Last Edition, o adesivo, as cortininhas, ela era um pacote único. Então essa daqui, com acabamento interior meio inspirado na década de 60, ela não tinha ar, não tinha direção. E algumas curiosidades aqui, ó. Vê, ó. Elas eram produzidas aqui e enviadas para a Hontan finalizar lá. Tem algumas que tem alguns detalhes diferentes, ó. Tá vendo que ela é numerada ali, ó? Tá vendo, ó? 2014, ó. 56 de 1.200. Então esse carro aqui foi a edição de despedida. Eu lembro quando lançou, os colecionadores ficaram malucos, né, pela Kombi Last Edition. Acho que foi uma digna despedida. Ela tinha essa cobertura de faixa branca nos pneus. Não era finalizada dentro da fábrica, mas é um dos modelos mais icônicos aí do mundo, e o carro da Volkswagen ficou mais tempo em produção aqui no Brasil. E aqui eu estou na ala secreta dessa garagem, onde a Volkswagen guarda alguns carros protótipo, alguns carros que testaram, alguns carros mostrados em eventos, e alguns projetos que não deram certo, ou que eles abandonaram ao longo do tempo. Então nessa parte bônus, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que tem aqui dentro da garagem Volkswagen. Esse carro aqui ia ser um concorrente para o Uno. O Fiat Uno assustou a Volkswagen quando ele chegou no meio da década de 80. Era um carro menor, mais econômico, né? E a Volkswagen estudou uma solução, um concorrente para esse carro, que era o projeto BY. Esse carro é único, né, na linha. Ele tem muita inspiração do Uno, essa traseira praticamente reta, né? E ele tinha a estrutura, a base mais curta do Gol. Então esse carro ia chegar no mercado brasileiro, o projeto avançou bastante, e ele tem essa semelhança aqui de linha, de detalhes do Gol, e a traseira com esse corte reto. A dianteira mesmo é exatamente igual à do Gol. Será que se esse projeto fosse para frente, a Volkswagen ia ter um bom concorrente para o Uno Mille? Porque de fato o Uno Mille sempre foi sucesso de vendas, e eles já tinham uma resposta para isso. Aqui na garagem tem projetos interessantes como esse off-road aqui, que é o Vamp, né? Esse projeto de Jeep off-road, que é uma base de Kombi encurtada também, um veículo aí para validação do Exército. Esse carro teve várias atualizações, é bem interessante. A gente teve outros Volkswagen no mundo, ó, pode ver que o painel dele mesmo é de Kombi, mas os bancos são modernizados. E eu tenho uma informação de um engenheiro que trabalhou aqui dentro, que diz que esse carro aqui, antes de entrar para a garagem, ele era usado aqui dentro da fábrica para várias coisas, para transportar gente, para fazer de tudo, isso nos anos 80. Aqui do lado tem esse projeto de Kombi,
que é muito legal, é uma Kombi aberta, justamente para uso talvez em parque, em exposições, né? Ela tem os bancos dela, parece até maior do que a Kombi normal que a gente conhece, né? Mas acho que de repente ela podia estar num zoológico, no Simba Safari. É um carro muito curioso. O Caio gostou, ele ia querer ir pra praia com essa Kombizinha aqui. Esse aqui, pessoal, é um Golzinho. É um Golzinho pequenininho, tamanho de criança, mas eu acho que não é para criança poder andar. Esse tipo de carro, geralmente, ele é feito para validação do estilo. Quando eles vão mudar um carro, eles fazem os mock-ups, né? Aquelas peças que é quase do tamanho original, para poder olhar, não, tá legal o farol, tá legal o desenho, o vinco. Aí eles ajudam a validar. Eu acho que esse tipo de carro serve bem para esse propósito. E é literalmente um Golzinho bem pequenininho. Kombis especiais, a Volkswagen sempre teve muitas e muitas paixões aí por Kombi, né? Essa daqui é uma Kombi bombeiro, muitas Kombis foram usadas como veículo de bombeiro. Aqui tem uma Kombi cobiçada por colecionadores, né? Que é a Kombi Série Prata, que são as últimas Kombis com motor refrigerado a ar. Quando mudou do 1600 para o motor 1.4, eles lançaram esta versão aqui que chamava Série Prata. Também era uma Kombi especial, uma Kombi muito rara, muito desejada. Ali do lado a gente tem a Kombi 50 anos, vermelha e branca. Essa já tinha um motor 1.4 e a parte interna dela é que é a parte mais legal dessa Kombi, o revestimento interno é bem bonito. Ela também teve pouca produção, né? Ali ó, 0 de 50, foram só 50 exemplares, todos vendidos, né? E isso foi no ano de 2017, quando a Kombi completou 50 anos de produção. A Kombi, pouca gente sabe, mas ela foi o primeiro veículo da Volkswagen produzido mesmo aqui nessa fábrica Anchieta, a partir de 1957. A fábrica nem estava inaugurada ainda, e aqui a gente tem uma Kombi furgão também, né, mais um exemplar de Kombi. Essa é sucesso de vendas como sempre. E aqui uma Volkswagen Volkswagen, que é aquela versão vendida nos Estados Unidos, com as modificações que eu falei para vocês, só que na versão perua. E eram carros que tinham preço, eram baratos nos Estados Unidos. Na Califórnia se vendeu muito desses carros aqui. E a Volks guarda outros segredos de projetos que estão aqui dentro da fábrica, alguns inclusive que foram tirados da linha de produção, que participaram de eventos, né? CrossFox, por exemplo, mais um Fox aqui, um Fox duas portas, né? Olha que bacana, Volkswagen Brasil, 50 anos, provavelmente edição de evento. E aqui o Gol GT Concept. Esse carro foi o conceito esportivo que foi apresentado no Salão do Automóvel de 2018. E cá para nós, minha opinião, eu acho que o Gol Last Edition devia ser inspirado exatamente nesse carro aqui. Cinza com esses detalhes aqui na cor laranja, né? Imagina com motor 1.4 TSI, ia ficar 150 cavalos, ó, banco concha, toda a parte interna dele, a saída de ar modificada com moldura maior, o volante específico também. Então aqui é uma releitura da linha esportiva. O primeiro Gol esportivo foi o Gol GT, né, ali nos anos 80, ó, aerofólio aqui, funcional. Aqui essa parte pintada na cor preta deu a inspiração para o Gol Last Edition. Para mim, o Gol Last Edition devia ser exatamente este carro aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo super especial aqui da garagem. É a fase 2. Em 2019 eu visitei a primeira fase lá, então agradeço a Volkswagen por ter permitido que eu viesse aqui fora do evento para poder mostrar essa Kombi e todos os carros da garagem Volkswagen. Se você curtiu, deixa o like. Sempre tem vídeos de carros antigos aqui no Autos TV. Obrigado pela audiência bem grande e até o próximo vídeo. Chegamos na New Sedan Jeep e vamos conversar com o Áquila, porque já sabe, né? Fim de ano, quer trocar de carro ou se presentear com um carro novo. Claro, na New Sedan Jeep. Aqui na New Sedan Jeep, Epitácio e Cabedelo, estamos aqui dispostos para atender vocês. Toda a linha Jeep e Ram, lembrando bem, temos toda a linha Ram disponível aqui para test drive também. E nossa loja fica localizada aqui na Epitácio Pessoa, 3397, loja B. E a loja de Cabedelo de frente ao Big Bom Preço, tá? Hoje, nesse sabadão, a loja está aberta até que horas? Loja aberta até às 13 horas. E enquanto tiver negócio, estamos aqui à disposição. Então não perca tempo, você já sabe, né? Jeep é na New Sedan. No próximo sábado, aqui no Autoplay, você vai conferir o test drive completo com o novo Citroën C3. Não perca no próximo sábado, 8h30 da manhã. E o Autoplay de hoje vai ficando por aqui.
Um bom final de semana, que Deus abençoe você e toda a sua família. Valeu, fica na paz e até sábado que vem. Tchau! Autoplay. Oferecimento. Seu Fiat 0 km está na nova Fiore Fiat João Pessoa. Líder em vendas Fiat no Brasil. Ligue agora e agende já seu test drive. Realize o sonho do seu Jeep novo. Jeep é na New Sedan.